Caros amigos, hoje nós vamos trabalhar um assunto de suma importância denominado número de oxidação. Na sua apostila de número 3, lá na frente 1, nós vamos trabalhar com o número de oxidação e as reações de óxido-redução. Para começo de conversa, a gente precisa ter noção de que quando os átomos se ligam, quando os átomos se aproximam, buscando o que a gente conhece como estabilidade eletrônica, alguns átomos doam elétrons e outros átomos recebem elétrons. Por exemplo, os metais têm uma eletronegatividade baixíssima, então a tendência dos metais normalmente é doar elétrons. Esta condição ela é chamada de oxidação. Oxidação é perder elétrons. E a redução significa ganhar esses elétrons que foram liberados. O que é então uma reação de óxido-redução? É a reação que temos elementos ou estruturas que perdem elétrons, sofreram oxidação, e outras estruturas que ganham elétrons, sofreram redução. Obviamente, para que a gente possa ter noção desse assunto de uma maneira mais ampla, que a gente possa nos aprofundar nesse conteúdo, precisamos conhecer as regras que definem esse tal número de oxidação, que a partir de agora vamos criar intimidade e vamos deixar de chamar de número de oxidação, vamos trabalhar só com o termo NOx. Eu preciso apresentar para vocês as regras que definem o NOx das estruturas. E é isso que nós vamos fazer agora nessa nossa aula, tudo bem? Vamos lá. Normalmente, quando a gente fala em química, eu costumo muito dizer o seguinte: nada acontece ao nosso redor, nem conosco, que não seja vinculado à ciência química. Como assim? Tudo que você imaginar tem química presente. Acabei de colocar aqui uma imagem, aqui à sua direita, de um material que está queimando, ou seja, um material que sofre combustão. Combustão, ou seja, reação com o gás oxigênio, que é a queima, teremos oxidação, ou seja, alguém vai perder elétrons, e teremos redução, alguém vai ganhar elétrons. Quer dizer, então, Vanks, que você é daqueles que defende que tudo ao nosso redor tem química presente, tudo, até nas tuas emoções tem, quanto mais nas estruturas ou substâncias que nos cercam. Outro exemplo clássico, enferrujamento. Quando você vê um metal enferrujando, isso aqui é um processo de oxidação. Obviamente, o que é oxidação? Oxidação é a liberação de elétrons. Dentro das estruturas onde a gente apresenta para você, combustão é um processo de oxidação. Olha aqui, queima de combustíveis. Olha aqui as motos aqui em deslocamento. A queima de combustível, por exemplo, o álcool, a gasolina, etc., você tem um processo de oxirredução, tá? Processos de liberação de elétrons e processos de ganho de elétrons. Outra situação que a gente colocou aqui para citar para você, você tem aqui uma jovem com cabelo preto que utilizou de um material chamado água oxigenada para poder fazer essa mudança. A água oxigenada é o H2O2, também conhecido como peróxido. Os peróxidos têm uma característica específica, porque o oxigênio tem um NOx que a gente utiliza muito, mas na condição de peróxido ele vai ter mudança, e nós vamos ver dentro de alguns minutos. Trouxe aqui para você um assunto também que é muito comum, a gente estuda isso em breve, temos um capítulo que vai trabalhar sobre isso. O que é que nós temos aqui? Nós temos algumas pilhas, algumas baterias. O que é que acontece dentro das pilhas? Na pilha, nós temos um processo de oxirredução. Dentro de uma pilha como essa daqui, vamos pegar, por exemplo, essa daqui, uma pilhazinha que me dá uma diferença potencial de 1,5 volts, você tem uma estrutura que sofre oxidação. Um polo cátodo, um polo ânodo, você tem oxidação, ou seja, tem a liberação de elétrons, vai liberando esses elétrons até acabar. Quando acaba essa oxidação, a pilha deixa de ter a sua carga normal. Isso vale para as pilhas, isso vale para as baterias. Olha só, essa pilhazinha aqui, ela tem 9 volts. Você tem aqui as baterias, muito comum nas placas de computadores, em alguns controles, etc. Então, todas essas situações aqui de pilha, de bateria, utilizada em calculadora, para funcionamento de controle remoto, para colocar carrinho de brinquedo para funcionar, tudo isso é processo de oxirredução. Tudo aqui temos liberação e recebimento de elétrons. A definição, portanto, da oxidação e redução ela é muito simples de entender. O que é oxidação? Perder elétrons. O que é redução? Ganhar elétrons. Cuidado com a palavra, porque você pode cair no erro de achar que redução, reduzir é diminuir. Não vá nessa onda, não vá cometer esse erro. Oxidação, perder elétrons. Redução, ganhar elétrons. O que é uma reação de oxirredução? Ora, o nome já diz tudo. A reação de oxidação,
A oxirredução vai ter alguém sofrendo oxidação e alguém sofrendo redução. Traduzindo, alguém vai ganhar e alguém vai perder elétrons. Você vai ter uma transferência de elétrons. Vanks, eu me lembrei, sabe do quê? Não. Me lembrei quando você ensinou ligação iônica. Na ligação iônica, alguém ganha elétron e alguém perde elétrons. Muito bem. Quando eu ligo, por exemplo, um metal com um não metal, você pega alguém da família 1A, 2A ou 3A, liga lá com alguém da família 5, 6 e 7, você tem transferência de elétrons. Muito bem lembrado. Observando a estrutura da matéria, as reações de oxidação e redução envolvem transferência de elétrons. Portanto, amigos, nessas reações eu vou ter de forma simultânea a oxidação e vou ter também a redução na mesma reação química. Ó. Vão acontecer juntas, beleza? Vamos lá. Agora eu vou entrar na parte mais importante da nossa abordagem hoje. Quais são as regras que definem o NOx? Nós vamos apresentar aqui algumas regras, 8 ou 9 regras, que irão permitir a você fazer qualquer tipo de cálculo que você necessite, tá bom? Para você calcular o NOx, se você primeiro aprende as regras, você não vai ter dificuldade. Não adianta querer fazer de forma desatenta, de querer utilizar técnicas sem conhecer as regras. Você tem que conhecer as regras do NOx. Eu vou fazer de maneira muito tranquila, de maneira lenta, para que você possa relembrar. Vamos lá. Primeira regra, vamos lá. Primeira regra de determinação do número de oxidação é a seguinte: toda substância simples tem NOx zero. Substância simples tem NOx zero. Aí você poderia dizer, Vanks, eu não lembro o que é uma substância simples. Vou te ajudar. Substância simples, meu querido e minha querida, é aquela substância que só tem um átomo. Só temos um tipo de átomo. Então, toda vida que tu olhar para uma substância que só tem um tipo de átomo, já sabe, o NOx é zero. O que significa NOx zero? Que você nem está ganhando, nem está perdendo elétrons. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Ó. O oxigênio na molécula O2, só tem oxigênio. O oxigênio na molécula O3, só tem oxigênio. O fósforo na molécula P4, só tem fósforo. O enxofre na molécula S8, só tem enxofre. O carbono na forma de grafite, o carbono na forma de diamante. Em todas essas características aqui citadas nos exemplos, o que é que tem em comum? Só existe um tipo de átomo. Se só existe um tipo de átomo, qual é o tipo de NOx que você vai ter? Zero. Nem ganha nem perde. Ah, entendi. Você pega lá gás hidrogênio, NOx zero. Gás nitrogênio, NOx zero. Ah, ficou claro para eu entender. Então, a regra de número 1 você já matou. Pronto, já ganhou a primeira regra. Vamos para a segunda. O NOx de um íon monoatômico é igual à sua própria carga. Vamos relembrar aqui o que é um íon monoatômico. O nome já diz tudo. O que é mono? Só tem um. O que é íon? Íon é o seguinte. Quando a gente estuda a natureza do átomo, a gente entende, a princípio, que ele está eletricamente neutro. Qual é o erro clássico? Achar que dizer que um átomo neutro não tem carga. Não é assim. Átomo neutro não significa que ele está sem carga. Átomo neutro significa que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. E os íons vão ter dois grupos. Veja, vamos lembrar. Você vai ter o grupo dos cátions e você vai ter o grupo dos ânions. Vanks, você vai me lembrar isso agora. Vou. Os cátions são os carregados positivamente, enquanto que os ânions são carregados negativamente. Esses exemplos que eu coloquei aqui, ó, esses dois primeiros são o quê? São cátions. Os dois da direita são o quê? São ânions. Vamos entender. Quando você tiver o sinal de mais no NOx, significa que você perdeu elétrons. Isso aqui é outro erro que muita gente comete. O sinal de menos significa que você ganhou elétrons. Sabe onde é o erro? É você confundir o sinal da carga com o sinal mais e menos da álgebra. Aqui não é o sinal de mais da adição, nem o sinal de menos da subtração. O sinal de mais aqui é carga positiva. O sinal de menos é carga negativa. O que é que significa um cátion? Que você perdeu elétrons. O que é que significa um ânion? Que você ganhou. Então veja aqui os exemplos. Ó. K+. O que é que significa o NOx mais 1 aqui da carga? Que ele perdeu um elétrons. Bário mais 2, qual o significado? Que ele perdeu 2 elétrons. Flúor menos 1, qual o significado? Que ele ganhou 1 elétron. Nitrogênio menos 3, qual o significado? Que ele ganhou 3. Então, não esqueça essa dica de amigo.
Sinal de mais no NOx significa que perdeu elétrons, sofreu oxidação. Sinal de menos no NOx significa ganhou elétrons, sofreu redução. Cuidado que a palavra redução te engana e o sinal de mais também. Não vai cair nessa não. Vamos lá. Terceira regra. Terceira regra traz um grupo que possui NOx fixo. Isso aqui ajuda demais. O que é o NOx fixo? Onde você for, o NOx não muda. Então vamos lá. Primeiro grupo de NOx fixo. Família dos metais alcalinos. Família 1A. Se você for lá na tabela periódica, metais alcalinos são aqueles elementos lá do lado esquerdo, lembra? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Vanx, tu esqueceu o hidrogênio. Não. O hidrogênio fica lá posicionado junto com eles, mas o hidrogênio não tem família específica. Os metais alcalinos são apenas esses. Qual é a regra, Vanx? Família 1A cede um elétron. Então, qual é o NOx? Mais um. Olha que fácil. Quer dizer, então, que quando eu encontrar um elemento como esse aqui, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio ou frâncio, o NOx é mais um. Mas eu não sei de qual os metais alcalinos. Consulte a tabela. Você vai ter uma tabela à sua disposição na prova de química. Então, olha para esse exemplo aqui. Está vendo? Sulfato de potássio. O potássio está em negrito. Quanto é o NOx dele? Mais um. Pronto. Já aprendeu a primeira regra fixa. Segundo grupo, metais alcalinos terrosos. É a segunda família. Aquela que está na segunda posição da esquerda para a direita. Quem são eles? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Quando você tem a família 1A, o NOx não é mais um. Família 2A vai ceder quantos elétrons para ficar estável? Cede 2. Então, quanto é o NOx? Mais 2. Nossa, Vanx, se a gente aprender ao invés de decorar, nunca mais a gente erra, né? Nunca mais. Então, vamos lá. Olha aqui o óxido de cálcio. Está vendo o cálcio aqui? Ele não é da família 2A? O NOx é mais 2, ó, já está definido. Para efeito de NOx fixos, eu trouxe para vocês 3 elementos importantíssimos. O zinco, a prata e o alumínio. O NOx do zinco, onde ele tiver, mais 2. O que é que significa isso? Libera 2 elétrons. O zinco apareceu aqui no sulfato de zinco, já sabe, o NOx dele é mais 2. A prata, onde ela estiver, o NOx, mais 1, libera 1 elétron. E o alumínio, onde ele estiver, NOx, mais 3, libera 3 elétrons. Então, terceira regra, que vai ser muito útil. Metais alcalinos, qual é o NOx? Mais 1. Metais alcalinos terrosos, qual é o NOx? Mais 2. O zinco, sempre mais 2. A prata, sempre mais 1. O alumínio, sempre mais 3. Vamos para a quarta regra. Vamos pegar aqui o hidrogênio. Cuidado com o hidrogênio, que ele tem 2 NOx. O hidrogênio vai ter 2 características. Primeira, quando o hidrogênio estiver junto a substâncias compostas, o NOx dele é mais 1. Quando o hidrogênio estiver ligado a metal, o NOx dele é menos 1. Pronto. Quando o NOx do hidrogênio é mais 1, quando ele está na substância composta. Quando é que o NOx do hidrogênio é menos 1? Quando ele está ligado a um metal. Outra dica, um macetezinho aqui para você. Nas substâncias compostas, o hidrogênio está do lado esquerdo da fórmula. E nas estruturas que o hidrogênio está ligado com metais, ele está do lado direito. Ah, entendi o macete que você está me dando. Eu olho para a fórmula. O hidrogênio do lado esquerdo, estou aqui, mais 1. Hidrogênio do lado esquerdo, mais 1. O hidrogênio do lado direito, menos 1. Hidrogênio do lado direito, menos 1. Você sabe por que um elemento fica à direita ou à esquerda? É porque é mais bonito? É ordem alfabética? Não. Numa fórmula x, y, se esse moço está mais à direita, significa que o y é mais eletronegativo. Vanx, o que é eletronegatividade? Lá das propriedades da tabela que a gente já estudou. O elemento mais eletronegativo é que ele tende a receber elétrons, ó. Tende a receber elétrons. Quem é que você tem com uma grande eletronegatividade? O flúor. Quem se liga com o flúor, meu amigo, um abraço. Quem se ligar com o flúor vai doar elétrons. Sabe por quê? Porque a eletronegatividade é uma propriedade periódica. Eu vou relembrar isso, eu não estou te ensinando nada novo. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce conforme o número atômico cresce da esquerda para a direita, ela também. A tabela periódica nos traz algumas propriedades, dentre elas a eletronegatividade, que diz que os elétrons mais eletronegativos estão à direita da tabela. Estiverem dentro da família, de baixo para cima. É assim que cresce a eletronegatividade. Então, quarta regra é a do hidrogênio. Substância composta, quanto é o NOx do hidrogênio? Mais 1.
Ligado a metal, quanto é o NOx? -1. Qual é a dica? Na substância composta, ele está do lado esquerdo. Nas substâncias ligadas a metais, ele está do lado direito. À esquerda, +1. À direita, -1. Nossa, esse assunto é fascinante. Eu também concordo com você. Vamos lá na regra de número 5. Essa regra aqui eu reputo como a mais importante. Por quê, Vanks? Porque, sem dúvida, essa é a regra que a gente mais usa. De quem? Do elemento oxigênio. É impressionante como o oxigênio aparece nos exercícios que envolvem número de oxidação. A regra é muito simples. O oxigênio, por ser da família 6A, vamos lá, lembrar, os calcogênios, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Por ele ser da família 6A, o que ele precisa? Via de regra, esse nosso amiguinho aqui precisa receber 2 elétrons para poder se encaixar na teoria do octeto. Assim como a família 7 precisa de 1. Só que a regra do oxigênio, ela é uma regra específica para ele, porque você usa demais. Então, qual é a regra do oxigênio? NOx -2. Regra do oxigênio, NOx -2. E quais são as exceções? Essas duas aqui. Quando o oxigênio estiver junto do flúor, tá lembrado que eu disse para você cuidado com o flúor? Não tem boca. Ligou com o flúor, você doa. Encostou no flúor, você doa. Não tem jeito. O oxigênio é todo poderoso, ganha elétron de todo mundo, mas quando chega perto do flúor, cede tudo para ele. Quando o oxigênio estiver ligado com o flúor, na fórmula OF2, o seu NOx vai ser +2. Essa é a primeira exceção. E a segunda, nos peróxidos, ou seja, nas estruturas onde o oxigênio aparece junto com alguém com dois átomos, por exemplo, Na2O2, H2O2, são peróxidos, aqui no peróxido o NOx vai ser -1. Então, o que é que eu preciso saber do oxigênio? 99% dos exercícios você vai usar o quê? NOx -2. Quais são as exceções? Se tiver junto do flúor, o NOx do oxigênio é +2. Se tiver num peróxido, o NOx do oxigênio é -1. Sexta regra. Os halogênios, quem é a família dos halogênios, amigos? Família 7. Você lembra quem são? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Essa galera aqui tem NOx quanto? É muito simples. Quem está na família 7 precisa ganhar 1, NOx -1. Quando você tiver o halogênio à direita da fórmula, tá vendo que eles estão à direita da fórmula? Ó. O que é que significa isso? Que eles são mais eletronegativos. Ó, que dica boa que você deu agora há pouco na quinta regra, lembrando para nós o que é eletronegatividade. Pois é, a fórmula, quem está mais à direita é mais eletronegativo. Então, os halogênios têm NOx -1 quando estão à direita da fórmula. É como você citar os calcogênios. Se você pegar os calcogênios, se eles forem o elemento mais eletronegativo, família 6A, quanto é que vai ser o NOx deles? -2. Vamos para a regra de número 7. Essa daqui também é muito utilizada. A sétima regra diz o seguinte: quando você tem os NOx, você soma todo mundo, tem que dar quanto? Tem que dar 0. Eu vou pegar os exemplos que já estão aqui fixados, eu vou escrever em cima deles só para fazer de conta que a gente não tinha feito. Vamos lá. O nosso amiguinho sódio é da família 1A, então o NOx dele é +1. Consequentemente, o outro lado tem que dar quanto? Tem que dar -1. O hidrogênio à esquerda, +1. O outro vai ser -1. O cálcio da família 2A, ele é +2. O oxigênio vai ser -2. O oxigênio, como mais eletronegativo, é -2. O carbono vai ser +2. Então, sexta regra dos halogênios, sétima regra, a soma dos... eu acho que eu estou gripando. A soma dos NOx, dos elementos de uma composição qualquer, tem que dar 0. Conhecendo as regras, você faz qualquer exercício. Eu coloquei aqui embaixo, já pronto, na forma de equação. Eu coloquei para que você soubesse que ela existe. Para quando você for consultar livros ou apostilas ou a própria internet, não dizer assim, o Vanks não me ensinou isso. Por que eu não vou trabalhar isso? Eu estou colocando a título de informação porque eu acho mais prático utilizar outra técnica, que eu vou te mostrar aqui. Qual seria? Aqui eu tenho um ácido fosfórico, veja, H3PO4. Eu prefiro fazer assim, preste atenção. Vá em cima dos NOx que são conhecidos. O hidrogênio aqui à esquerda, no composto, +1. Eu circulo sempre o próprio NOx. Quantos hidrogênios você tem aí? Tem 3. Então você escreve bem aqui embaixo, +3. Vamos lá na extremidade. Deixa o do meio sempre por último. Quanto é o NOx do oxigênio? -2. Eu disse que é o que mais você usa. Tem 4 oxigênios? -8. Pense comigo.
a soma dos NOx tem que dar 0. Se você tem mais 3 e menos 8, o nosso amiguinho aqui tem que ser quanto para zerar tudo? Mais 5. Pronto. Olha aí. É muito fácil, direto. Ah, mas essa daqui, qual é o significado disso? Aqui você ia fazer assim, ó, uma equação. Ó, 3 vezes 1 mais o x que eu não conheço, mais 4 vezes menos 2, igual a 0. 3 mais x menos 8 igual a 0. Menos 5 mais x igual a 0. Passo 5 trocando o sinal, x igual a 5. Não foi 5 que você encontrou lá? Eu prefiro essa aqui. Vanks, eu gostei mais da equação. Faça do jeito que você se sentir seguro, tá? Não vou lhe impedir. Vamos lá, mais um exemplo. Qual o NOx do cromo no composto K2CR2O7? Está aqui feito na forma de equação. Vou te mostrar na forma que eu prefiro. Qual o NOx do potássio? Família 1A? Mais 1. Circula o mais 1. Você tem quantos? Tem 2. Fica mais 2. Qual o NOx do oxigênio? Menos 2. Você tem quantos? Tem 7. Fica quanto? Menos 14. De 2 para 14, falta quanto? Falta 12. Minha resposta é 12? Não. Quantos cromos você tem aqui? Vanks, eu tenho 2. Ora, se 12 corresponde a 2, um só vai ser quanto? 6. Nossa, Vanks, isso é muito legal. Eu também acho. Vamos para a oitava regra. No íon composto, a soma é a carga do íon. Então, lembrados que a gente estudou no íon monatômico, o NOx era a carga do íon. Aqui você vai ter que considerar o número que tem ali. Veja o que eu vou fazer. Aqui está a sua parte de equação. Eu vou fazer aqui em cima, sem equação. Ó, P2O7 menos 4. Vamos lá. Quanto é o NOx do oxigênio? Menos 2. Como são 7, menos 14. Do lado de cá tinha que ficar quanto? Mais 14. Agora presta atenção. Presta atenção. Aqui você já tem quanto? Você tem menos 4. Então você tem que tirar daqui, ó. Você tem que tirar desse mais 14 os 4 que estão lá em cima. Se fosse um sinal de mais, você somaria. Então o que você vai fazer aqui? O mais 14 daqui com esse menos 4 vai ficar quanto? Mais 10. Então o NOx do fósforo é mais 10? Não. Quantos fósforos você tem? Eu tenho 2. Então vai ficar mais 5 para cada um. Então, a regra 8 diz assim, ó, quando você tiver um íon composto, você faz a soma de todo mundo e vai, ao invés de igualar a 0, você iguala a quem? A própria carga do íon. Com isso, a gente verifica a importância das reações de oxidação e aprendemos as regras. O que é que nós vamos fazer agora? O que eu vou fazer agora é trazer para vocês algumas aplicações, porque elas são necessárias para ver se você aprendeu mesmo. Vamos lá. Determine o número de oxidação para cada elemento. Vamos lá. Lá na letra A eu tenho hidrogênio e bromo. O que é que eu vou fazer? Regra do hidrogênio à esquerda, no composto, substância composta, mais 1. O outro tem que zerar, menos 1. Pronto. Letra B, CO2. Qual é a regra do oxigênio? Menos 2. Você tem 2, fica quanto? Menos 4. Esse aqui vai ser quanto? Mais 4. Vanks, qual é a resposta do oxigênio? É menos 2 ou menos 4? Menos 2, pessoal. É o que eu circulo. Esse outro, menos 4, é só para você poder fazer a soma total. Fique atento. Letra C. H2O. Aqui não precisa nem fazer nada, porque os dois têm NOx fixo. Quanto é o hidrogênio à esquerda? Mais 1. Quanto é o NOx do oxigênio? Menos 2. Lá na letra D. Cloreto de sódio, sal de cozinha. Quanto é a regra do NOx das famílias dos metais alcalinos? Sódio, mais 1. O outro tem que zerar, vai ser quanto? Menos 1. A L2O3, trióxido de dialumínio. Qual é a regra do oxigênio? Menos 2. Quantos oxigênios você tem? Tenho 3, vai dar quanto? Menos 6. Do lado esquerdo vai ter que dar para zerar? Mais 6. Quantos alumínios você tem nessa estrutura? Tem 2. Se 2 valem 6, um só vale 3. E para fechar, Na2S2O3, quando você tiver dessas estruturas, deixa do meio por último. Vamos lá. O sódio, família 1A, é mais 1. Vai ficar mais 2 porque você tem 2 átomos. O oxigênio é menos 2. O oxigênio é menos 2. Vai ficar menos 6. De 2 para 6 fica 4. Não é? Mais 4. Só que você tem quantos enxofres? Você tem 2. Então, cada um vai ficar quanto? Mais 2. Lembrem-se, a resposta é o que eu estou circulando. Tá? Vamos para a questão de número 2.
Os números de oxidação do nitrogênio no dióxido de nitrogênio e no ácido nítrico são respectivamente. Você vai pegar os elementos, vai escrever aqui, ó, N2, HNO3, e vai trabalhar com o que você conhece. Quanto é o NOx do oxigênio? -2. Você tem quantos? Tem 2? Fica -4. Para zerar isso aqui vai ser quanto esse moço? +4. Aqui, hidrogênio numa estrutura composta, +1. O oxigênio é -2. Como você tem 3, vai ficar -6. Pensa comigo. De 1 para 6, quanto é que vai ser aqui para zerar? 5. Então, você vai procurar uma alternativa que tenha +4 e +5. A sua resposta seria a letra D. Na questão de número 3, ele nos dá 4 compostos. NaClO2, Cl2, NaCl e ClO2. E ele quer que você verifique o NOx do cloro. Ó, vamos lá. Deixa o do meio por último. Quanto é a família 1A? NOx, +1. Quanto é o do oxigênio? -2. Você tem 2 aqui, não tem? Vai para -4. De 1 para 4, para zerar, falta quanto? Falta 3. Pronto, achou o primeiro. Cl2 é uma substância simples. Foi a primeira regra que eu lembrei para você hoje. Substância simples, o NOx é quanto? 0. NaCl, o sódio é +1, que família 1A tem NOx fixo. Esse aqui vai ser -1. ClO2, o oxigênio é -2. Você tem 2, fica -4. Para zerar isso aqui vai ser +4. Então, procure uma alternativa, queridos amigos, que tenha 3, 0, -1 e +4. 3, 0, -1 e +4 seria a letra C. Outro exemplo, questão de número 4. NaClO2, Cl2, NaClO2 e Cl2, respectivamente. Eu cometi um equívoco, essa questão aqui é a mesma. Perdão, eu repeti, tá? Estava dormindo já quando estava fazendo. Questão 5. Os números de oxidação do boro, do iodo e do enxofre. Boro, iodo, enxofre. Vamos lá. H2BO3 menos, cuidado, que aí tem uma carga. IO4, HSO4 menos, aqui tem carga. Então vamos lá. NOx conhecidos, hidrogênio +1, você tem 2, fica +2. Oxigênio -2, porque é regra, vai ficar quanto? -6. Esse moço aqui tinha que dar quanto? Normalmente daria 4, não era? Era. Só que aqui não tem uma carga? Cuidado. 4 daqui -1, aqui vai ficar quanto? 3. Então aqui o NOx do boro é +3. E O4. Oxigênio, -2. Você tem 4, fica -8. O iodo aqui vai ser +8. Oxigênio, -2. 4 oxigênio fica -8. Hidrogênio é +1. Bom, normalmente esse aqui seria quanto? Para zerar, 7. Mas você não tem -1 aqui? 7 daqui -1, aqui vai ficar quanto? 6. Então, você ia procurar uma alternativa que tivesse +3, +8, +3, +8 e +6. Não tem, eu vou ter que criar um aqui, tá? Eu vou ter que fazer uma gambiarra, vou fazer um puxadinho, tá? Eu vou colocar um 8 aqui, para a gente ser feliz. Bom, com isso a gente encerra essa revisão de NOx. Eu espero que você tenha relembrado esses conteúdos, porque eles são importantíssimos. Estou à sua disposição para qualquer pergunta ou para qualquer dúvida que você queira tirar.